Bem, muito boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar mais uma das nossas lives aqui na academia sobre a independência e hoje nós vamos falar com a Beatriz Momesso e ela já está entrando aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo convidá-la. Só um minuto. Acho que a Beatriz está entrando aí. Prontinho. Boa noite. Boa noite, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, Rafael? Boa noite. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Eu agradeço aí o convite Sim, para essa live. sim, é um prazer enorme aqui para nós da academia estar conversando com você, né? A Beatriz é professora de História no Colégio Porto Real, né, que fica aí no Rio de Janeiro, e você também faz materiais didáticos, né? Isso. Eu comecei a fazer material didático por uma necessidade aí, pedido dos professores. E também tem um pessoal Sim, que trabalha com educação personalizada, então a gente produziu aí um material didático sobre história do Brasil. não, muito bacana. A gente precisa muito, né? Porque hoje em dia não é fácil encontrar bons materiais, né, que abordam todos os temas de um modo adequado, né? E é um prazer enorme estar falando com você. Hoje nós vamos falar na Semana da Independência sobre o José Bonifácio, né? Vamos dar um panorama, vamos falar também da importância da biografia para o estudo, né? E eu acho que vai ser muito interessante para todos que estão assistindo aí conosco. E também vai coroar essa semana aí da independência, falando Sim, de outro sim, grande grande semana. brasileiro. Uma grande semana e muito importante, são 200 anos da nossa independência. Eu acho que é sempre bom quando, ainda mais no Brasil, a gente relembrar, né, e entender bem Uhum. a, as pessoas que fizeram parte, né, do Brasil, é, fazem, né, ainda, e é sempre bom fazer esse panorama da história, né? Aquele Sim, princípio que eu sempre gosto de falar, nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, para poder amar o Brasil, ter a virtude do patriotismo e entender também, né, por que nós estamos aqui, entender também os nossos problemas e as nossas qualidades, a gente precisa uhum, resgatar, e entender essa é a importância exato. da história. Uhum. E agora a gente E está num novo movimento, me parece, a gente está num momento bom, onde há esse movimento para resgatar os heróis, mas são heróis reais, heróis que existiram, não são heróis fabricados ou heróis de um conto de fadas, né? Como muita gente talvez acredite. sim, Então, isso me parece muito, muito positivo, um momento muito propício mesmo. sim, com certeza. Estou aqui melhorando aqui, ver se Tá, eu consigo. acho que tá. O pessoal deve estar ouvindo bem, vendo bem e parece que está tudo ok. Sim, se tiverem aí algum problema, vocês coloquem aí para a gente poder adequar, né? Isso. Ô, Mas Rafael, então, Beatriz, diga. sim, Não, eu queria dizer também que eu aprendi muito com o pessoal da academia, com a Bárbara, quando eu comecei a escrever os livros de história, porque eu sou historiadora, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu tive em sala de aula, trabalho também, além da sala de aula, com alunos do homeschooling, né? E, e eu retornei por essa necessidade para escrever os livros. E eu tive contato com o pessoal da academia, com a Bárbara, e foi muito inspirador tudo que eu li dentro da educação clássica,
sobre a biografia, sobre a narração. Então, eu queria dizer que isso também foi muito importante para mim, esse contato com esse material da educação clássica da Charlotte Mason. E, de fato, me parece que é um grande filão a biografia. Os jovens, as crianças, eles gostam, eles adoram uma história interessante, com pessoas de carne e osso. E aí, cada pessoa tem lá sua ação na história, isso provoca um enlaçamento, e aí tem a narração também, que vocês falam tanto aí na academia, já teve lives anteriores interessantíssimas a respeito, e aí esse estudo da biografia, ele leva à narração, que é algo que as crianças gostam muito, Então, o ideal não é você trabalhar com livro didático, você trabalhar com vários materiais. Mas, falando aqui de livro didático, um grande defeito, um grande problema da última década, eu diria, de uma grande parte do público ter aversão à história, é que ela era chata, não tinha pessoas na história. Você tinha um sistema, porque o sistema colonial, o engenho de açúcar, então era uma coisa muito despersonalizada, e isso não atrai. As crianças, elas não gostam, os adolescentes não gostam. Para os menores, a gente conta histórias também de contos de fadas. Para os maiores, a gente vai contar uma história, vai focar no real, mas esse real, ele tem que ter narração, ele tem que ter pessoas, né? Ele tem que ter essa coisa da aventura, do desafio, do próximo capítulo. E eu acho que a biografia, ela proporciona, uma das coisas que ela proporciona é isso. Em primeiro lugar, o gosto pela história. E no caso do José Bonifácio, ele é uma pessoa interessantíssima. A gente estava falando, conversei com o Rafael antes, hoje cedo, e ele comentou isso das virtudes. Que quando você estuda história para os jovens, para as crianças, ajuda muito você conhecer alguém que viveu uma virtude, que teve um hábito bom. Então, isso inspira, isso ajuda a pensar. E no caso de José Bonifácio, ele tinha muitas virtudes. Mas uma que eu acho que se destaca, em especial, né, além do patriotismo, sem dúvida, né, que o levou a um grande espírito de sacrifício, me parece que ele é uma pessoa prudente. A gente vai falar um pouco aí sobre a trajetória dele, mas ele era a típica pessoa que ele conseguia tomar boas decisões, decisões visando o bem comum, e ele também conseguia meios para executá-las. Então, era uma pessoa prudente. A prudência é essa virtude tão importante para os governantes, para os políticos, né? E é a guia de muitas outras virtudes, né? Então, o prudente, ele não só pensa bem, como ele executa bem. E me parece que esse foi o caso do José Bonifácio. Não, sem dúvida, sem dúvidas. Eu acho ele era prudente, né? Era um homem assim muito articulado. Eu acho que ele também tinha a virtude do estudo, né? Ele passou anos estudando e com muita eficiência. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Ele fez descobertas de minérios que estão até hoje. Então você vê um homem que ele tem vários focos, né? Ele sabia várias línguas, não é fácil a quantidade de línguas que ele sabia, você dominar todas elas. Então, ele realmente é um homem que tinha essas virtudes, né? Essas qualidades, tinha realmente assim, uma inteligência, mas você observa que não é uma coisa que caiu do céu, ele batalhou muito para conseguir, para chegar onde ele chegou. Então, com certeza, você estava falando da narração, eu só queria comentar uma coisa que, desde quando eu comecei na academia, foi uma coisa que mais me surpreendeu. Assim, você vê o desenvolvimento das crianças e como elas vão se desenvolvendo na narração, e depois também quando elas começam a escrever os textos, é impressionante. Assim, realmente é uma coisa que eu vejo hoje e faz muita diferença, porque as crianças, essa história delas narrarem, né, as histórias, elas precisam começar a ter, a história tem início, meio e fim, e elas começam a se desenvolver muito, né? Com isso, é uma coisa realmente muito interessante. A biografia ajuda muito,
porque está falando de uma pessoa, está falando as virtudes. Então, as crianças começam a contar, começam a descrever, né? E eu acho que a biografia ajuda demais. Inclusive, é ideal para narrativas, né? Porque as Uhum. crianças começam a contar o que aconteceu. Não é uma coisa abstrata, né? Não, é uma coisa real. Ó, ele foi, fez isso, aí ele conversou, aí ele, né? Ele tinha virtude. Às vezes elas conseguem até perceber virtudes, problemas, Exato. defeitos. E É muito isso interessante. Isso que você está falando é importante também, porque eu acho que a coisa, ela extrapola, é tão importante que você percebe que as crianças começam a pensar melhor, a ter um grau de reflexão melhor, inclusive, né? Porque elas vão analisando aqueles personagens, e a gente conversava antes da live também hoje de manhã, que, claro, a gente vai procurar trabalhar com personagens exemplares, né? Que inspirem, que tenham virtudes. Mas, Sim, inevitavelmente, como a vida humana é assim que funciona, você também vai ter os vilões, né? Ou aquelas pessoas que pensaram mais nos próprios interesses do que no bem comum, no que no projeto do todo. E isso não tem importância, desde que o sim, mal apareça, né, seja demonstrado como mal e o bem como bem, o que não pode acontecer sem uma inversão de valores. Né? Então você mostra, mas exatamente. Napoleão era um cara super inteligente, sem dúvida, é importante mostrar isso, mas as decisões dele, a maneira como se reverteu para as pessoas da sua época e para a própria história a longo prazo, não foram boas. Né? Então, Exatamente. Ele tinha muita habilidade, né? Era um gênio da estratégia. Ele conseguiu articular várias coisas. Com certeza é um homem inteligentíssimo, mas que usou muito, né? A inteligência para o mal. Ele fez várias coisas erradas, né? Tentou, enfim, não vamos falar aqui muito de Napoleão, mas é só para mostrar só isso, para dar um assim, que tem exemplo. como, através o exemplo é só, olha, isso está errado, não foi legal o que ele fez. Ele tem qualidades, mas olha só, ele usou dessas qualidades para o mal. Né? O Uhum. resultado final foi esse. Exato. E existe muito essa discussão, a gente só vai fazer uma introdução aqui, né? É a figura do herói e o santo, né? Então, o herói, ele tem grandes virtudes, ele prestou um serviço inestimável para o seu país, né? Ou para a sua localidade, enfim. Mas não significa que ele vai ser canonizado em todos os pontos, né? Por outro lado, é necessário valorizar esse herói real da história. Então tem muita polêmica, mas é uma história de heróis? Sim, Sim, heróis que existiram, heróis que tiveram o seu papel pontual, e que se fizeram como herói. Hoje se fala muito da saga do herói. O herói ele não nasce feito, ele se faz, ele enfrenta grandes sacrifícios, ele erra também. O José Bonifácio dizem que ele era uma pessoa assim, às vezes um tanto quanto dura. Ele era taxativo, né? Eu vou falar mais para frente, tanto que um dos pontos que ele recriminava Dom Pedro I era justamente o romance dele, o caso extraconjugal com a Marquesa dos Santos, né? Então, isso era uma coisa que ele considerava assim, que não era o ideal, que atrapalhava, inclusive, a vida pública brasileira, né? Porque era imoral. Então ele sim. advertia, às vezes, Dom Pedro, conta-se, né? E às vezes de uma maneira brusca, né? Então ele tinha lá seu temperamento também, seu modo de proceder. Sim, ó, estamos até com uma presença ilustre aí, o meu amigo Martim Andrada, que é um descendente do José Bonifácio. Nós somos amigos, ele Opa, está opa, assistindo aí, ó. temos pessoas ilustres aqui. Eu conheço a Gabi Andrade, acho que ela não está aqui também, mas ela é uma descendente ilustre, a Gabriela Andrada, lá de Minas Sim, é Gerais. irmã do Martim. Exato, é a irmã do É irmã do Martim, Martim. exato, exatamente, muito bom. Isso. Então vamos falar do José Bonifácio, né? A gente já fez essa introdução aqui da biografia, vamos falar dele. Eu acho que. Sim, Então eu pensei assim, não, pode Rafael, falar. vou falar um pouco assim desse início da trajetória dele. Aí o pessoal pode fazer Claro. perguntas, depois você também, né? Pode ir pontuando aí. E Uhum. bom, então nós temos aqui
um descendente ilustre, se eu falar alguma coisa errada, ele vai me corrigir, certamente. Mas o José Bonifácio, ele nasceu em Santos, né? Eu fiz aqui uma linha do tempo, não vai dar para mostrar, mas enfim, depois a gente pode ver. Em 1763, no dia 13 de junho. E ele teve 10 irmãos, ele teve 2 irmãos ilustres que também estudaram na Faculdade de Coimbra, né? E ele teve um irmão que também foi padre. E ele, assim, desde pequeno, ele gostava muito de ler. Quando ele tinha 14 anos, o seu pai, que também era uma pessoa que trabalhava na capitania a serviço da coroa, o enviou para São Paulo, para que ele tivesse uma educação um pouco mais elaborada, com o Frei Manuel da Ressurreição, que era bispo, que tinha uma biblioteca enorme, a Biblioteca dos Sonhos. Porque você sabe que antigamente as pessoas tinham bibliotecas, mas não era todo mundo que tinha uma biblioteca, não tinha biblioteca nacional nessa época, né? Não tinha essas livrarias, o livro... muitas pessoas importavam livros, mas não era tão fácil assim você ter acesso. Então, o Frei Manuel da Ressurreição tinha uma grande biblioteca e lá ele pôde aprender, né, latim, grego, francês também, e aprendeu, ele teve uma formação clássica, essa formação da retórica, do ensino da metafísica, a metafísica tomista mesmo, né, que é muito importante para uma boa antropologia, para um bom entendimento do que é o ser humano, do que é o universo. Então, ele teve toda essa formação inicial em São Paulo. A formação que ele teve o habilitou, se ele quisesse, ele poderia, inclusive, receber as ordens sagradas, né? Mas ele não quis seguir carreira eclesiástica. Naquela época, não existiam faculdades no Brasil, a primeira faculdade em São Paulo, que hoje é o atual Largo São Francisco, e tem a faculdade em Recife também, né, que foi a segunda. Mas na época do José Bonifácio não existia. Então ele foi estudar Direito na universidade mais famosa de Portugal, que era em Coimbra. Foi lá estudar Direito em Coimbra. E quando ele chegou lá para estudar Direito, passado alguns meses, né, não sei exatamente quanto, se diz que é menos de um ano, ele resolveu que ele ia fazer um outro curso concomitante, que era mineralogia. Então, isso estava muito em voga no século XIX, né? Estudar os minérios. A Teresa Cristina, que foi a esposa do Dom Pedro II, também, ela era mineróloga, ela estudou mineralogia, né? Mas ele estudou, assim, na Universidade de Coimbra. Até porque Portugal tinha um interesse em explorar as minas, né? As riquezas do seu império. Então, era algo, assim, que era uma carreira... importante na época. E aí ele seguiu estudando lá na universidade. Ele não era uma pessoa política, porque a princípio, nessa época, você vê que às vezes você encontra personagens, nossa, que a pessoa lá com 15 anos está escrevendo panfleto, está escrevendo no jornal, falando sobre política. Ele não era, ele era um estudioso nesse momento. Ele era um estudioso, tinha todos esses interesses. E aí, lá ele ganhou uma bolsa em 1790. Nessa bolsa de estudos, que é muito importante, ele fica 10 anos fora de Portugal. É um investimento mesmo que o governo português faz no Bonifácio para que ele retorne e continue dando aulas e também inspecionando as explorações das minas, enfim. E o primeiro lugar onde ele vai parar é na França. Na França, em 1790, ou seja, em pleno ardor revolucionário, em plena Revolução Francesa. A Revolução Francesa começou em 1789, apesar daqueles radicalismos iniciais, da queima da Bastilha, o início da Revolução ele tem um começo assim constitucional, todavia.
Mas quando José Bonifácio está na França, o Luís XVI ainda não tinha sido preso. Ele foi logo. Assim, eu acho que na hora que o Bonifácio já estava saindo um pouco da França, que o Luís XVI foi preso e aconteceu tudo aquilo. Mas ele já escreveu, Bonifácio, que ele não gostou do clima que ele percebeu na França, que era um clima de radicalismo, né? Que você ser uma pessoa Uhum. constitucional, defender um governo constitucional, que essa era a grande pauta dele, o governo constitucional, né? E parlamentarista também, Sim. mas sobretudo constitucional. Ele abominava o absolutismo, o despotismo, e, inclusive, Sim. ele chegou, né? É verdade. Muita gente pergunta, mas ele leu aqueles iluministas franceses, José Bonifácio era um iluminado. Ele teve, sim, contato com Rousseau, ele disse que ele leu Rousseau, né? Algo de Voltaire, e, embora Uhum. ele não concordasse com grande parte, ele mesmo diz, né? Aquela ideia do Rousseau, ele acha muito radical, aquela ideia de república, mas a gente tem que entender no contexto da época, ele se empolgou um pouco com essa ideia de você ter um governo que o rei vai dividir os seus poderes, vai ter uma constituição de alguma forma. Né? Só que quando ele Uhum. chega na França, ele não gosta nada do que ele vê, e ele escreve: aqui o clima é de desordem. Né? Então tem aqueles panfletos, está tendo insurreições revolucionárias, já se fala um pouco sobre, nossa, o que, que vai acontecer com o rei. E ele procura também, ele observa tudo na França, mas ele procura também não se envolver. é. E você sabe que a ideia Uhum. da ordem aparece muito no pensamento do José Bonifácio. Então ele fala que tudo que vai contra Uhum. a ordem é algo antinatural, que a natureza é ordenada. Então, revoluções, Uhum. esses tipos de coisa, radicalismos, isso é uma coisa Uhum. antinatural. Ele repete isso no pensamento dele. né? E então, assim, não dá para a gente dizer que o Bonifácio, José Bonifácio, que ele era um iluminista, tá totalmente longe disso. né? E Uhum. saindo da França, ele vai para a Alemanha, que não era Alemanha ainda, porque não tinha se unificado. Então, eu tenho até aqui uma lista de todos os países que ele teve nesses anos seguintes. Então, ele teve em Berlim, Estocolmo, Londres, Edimburgo. Então, ele foi percorrendo esses países, mas aí já era mais para pesquisa dele da mineralogia de fato. Então, nessa época, Uhum. ele descobriu 12 novos minerais. Veja só. né? E 4 deles Caramba. eram totalmente desconhecidos. Era uma espécie, assim, não tinha nem família para se encaixar, porque era bem desconhecido. E realmente ele brilhou nesse momento aí, em 1790, quando ele ganha esse patrocínio do governo português, ele realmente Uhum. brilha. E faz parte de várias academias de ciências, não só de Portugal, mas de outros países da Europa. Ele é convidado a participar dessas academias. né? E 10 anos depois, ele volta para Portugal, já em 1800. E ele vai Sim. pegar o reinado do Dom João. Do Dom João, ele já pega tal. Uhum. E ele também, ele começa a trabalhar lá em Coimbra, inspecionando as minas a serviço do governo português. E nessa época também, ele começa a pedir para voltar para o Brasil. É, porque ele está meio cansado e ele quer voltar à terra de origem dele. Ele chama o Brasil de Novo Portugal, onde eu nasci. Mas ele Uhum. tem trabalhos a fazer, né? O rei não dispensa ele de modo algum. E quando Napoleão invade Portugal, né, ele luta, imagina só, ele lutou contra as tropas de Napoleão. né? Então diz que ele inspecionou os depósitos de munição e teve à frente não, mas participou das batalhas, ajudou na organização das batalhas. Então ele também Uhum. teve lá ajudando tentando expulsar Napoleão Bonaparte de Portugal. né?
Então, algo realmente Uhum. heróico. A gente vê essas pessoas heróicas do século XIX, como José Bonifácio, pessoa estudiosa, pessoa que sabe vários idiomas, faz descobertas, pertence à Academia de Letras, luta na guerra se for preciso. É? Então, ele também Uhum. participou desse corpo a corpo. Nesse momento, ele começa, claro, ele não participava ativamente da política, mas ele ia refletindo sobre tudo aquilo. Revolução Uhum. Francesa, modelo de república que eles propuseram, né? O absolutismo, Napoleão Bonaparte, como era abominável o governo dele, aquele formato de governo Uhum. absoluto, né? E, enfim, Nós podemos dizer que ele era favorável, assim, então, de uma monarquia parlamentarista? sim, Era essa a, digamos assim, menina dos sim, olhos dele? sim. Eu diria Sim, né? parlamentarista e constitucional também, viu, Rafael? Ele não era um Uhum. entusiasta da República de modo algum. Não é que ele tivesse aversão à República, mas ele não era um entusiasta. é. Ele me parece que ele preferia a monarquia, mas uma monarquia assim, onde existe um parlamento, uma monarquia constitucional, que foi o que o Brasil se tornou Uhum. após a independência. Foi exatamente o modo de Sim. governo, claro, com poder moderador, mas o Brasil, uma monarquia constitucional e parlamentarista. Nós tínhamos deputados, senadores, todos eles governavam junto com o rei e seus ministros. Você acha que ele era a favor do poder moderador ou isso foi uma coisa mais... Foi o Dom Pedro que articulou isso? Olha, ele Estamos... me parece que ele aceitava o poder moderador, né? Porque eu já li, inclusive, assim, que houve um atrito entre José Bonifácio e Dom Pedro I a- sobre o tema da inserção do poder moderador na Constituição, mas isso não me parece, não se verifica assim nas fontes primárias, Uhum. né? Então ele aceitava o Sim. poder moderador. Por quê? Porque ele não entendia o poder moderador como uma espécie de absolutismo. Ele entendia o poder moderador como um poder que de fato iria equilibrar os outros, né? E ele acreditava que na sensatez de quem exerceria o poder moderador. Então, não me parece que isso fosse um problema para ele. É? E Uhum. o que aqui no Brasil ele criticou bastante depois eu vou falar disso também, ele achava que os deputados e senadores tinham que melhorar a sua formação, né? Que tinha uma grande maioria que era um tanto quanto medíocre. Esse era o grande medo dele também na Constituição de 23. Né? Ele achava assim, Uhum. que precisava melhorar assim, o nível intelectual e, sobretudo, as práticas, né? As práticas políticas, assim, os projetos. Né? E, Uhum. bem, então, assim, depois dessa aventura aí dele lutar contra Napoleão em Portugal, finalmente ele volta ao Brasil. Mas olha só, ele retorna ao Brasil 36 anos depois. Né? Ele saiu do Brasil Sim, com ele 20 estava... anos, foi lá para Coimbra com 20 anos, ficou lá 36 anos fazendo tudo isso que a gente comentou. Inclusive, assim, a gente não falou tudo, mas ele tinha amizade com grandes naturalistas, né? Era o pessoal, assim, o Sim, suprassumo da ciência, né? E então, sim. depois de tudo isso, 36 anos depois, em 1819, ele retorna ao Brasil, o rei permite que ele retorne ao Brasil, ele retorna a Santos, e ele diz que ele vai passar o resto da sua vida estudando e sendo um simples agricultor. Mal sabia ele o que estava para acontecer ainda, né? Então ele fica lá em Santos. Quando ele chega em Uhum. Santos, ele faz uma excursão mineralógica com o seu outro irmão, o Martim. Então eles percorrem o Brasil, vão estudando novos tipos de rochas, né? Faz a sua excursão. Uhum. Acontece que em 1820, um pouco depois que ele chega, já estoura a Revolução Liberal do Porto. E com a Revolução Liberal do Uhum. Porto, o que, que acontece? Se chama Dom João VI para que ele volte a Portugal e que ele constitua um governo que seja liberal, parlamentar, enfim.
É? A princípio, ele acha uma coisa boa a Revolução do Porto, né? Porque a gente falou que ele gosta do governo parlamentar, da Constituição, né? Acontece que a Revolução do Porto começa a tomar rumos que ele não aprove, rumos que não são bons para o Brasil. Porque o que eles queriam fazer? Esses novos deputados portugueses, eles queriam que o Brasil voltasse à sua condição de colônia. O que significa isso? Sobretudo, uma supressão das liberdades que nós havíamos conquistado com a vinda da família real, estabelecendo a corte no Rio de Janeiro, e na condição de capital do império. Então, essas cortes portuguesas, elas queriam diminuir esse grau de liberdade. Então, isso é um pouco complicado. Bem, o que acontece? O Dom João VI, antes dele ir para Portugal, convocado pelas cortes, ele faz uma junta, e fala o seguinte: olha, vai ter eleições aqui no Brasil, nós temos que eleger deputados constitucionais. A gente tem que ter representantes que também vão lá para Portugal, porque afinal o Brasil era a capital do reino, tinha um peso muito grande, então foram eleitos deputados constitucionais para ir lá para Lisboa para discutir todo esse processo. E adivinha o que aconteceu? O Bonifácio, que não queria se envolver com política, ele foi indicado primeiro para ser o representante de Santos na Assembleia de São Paulo e ele se torna um deputado constitucional. Ele é eleito, assim, todo mundo quer que ele vá lá para... ele é uma pessoa que tem um grande prestígio, muito respeito, é uma família muito respeitada, ele também, está no Brasil há um ano e as pessoas já o consideram muito. E ele vai para Portugal participar dessa reunião constitucional, digamos. E o interessante é que o Bonifácio era uma pessoa cautelosa, uma pessoa prudente, como nós falamos. Então ele não chegou lá falando, olha só, a gente vai se separar, o que é isso? Não aceitamos. Então ele tentou, primeiramente, a conciliação. Ele falou assim, no fundo, ele não queria, como muitos, que o Brasil se separasse de Portugal, que fosse um outro império, mas ele queria, assim, que o Brasil não perdesse as suas liberdades, que continuasse ocupando aquele posto que ele ocupava. Então, foi isso que ele tentou negociar lá em Portugal. E ele se esforçou bastante. Mas o que ele percebeu? Ele percebeu que não seria possível, que o ambiente, tudo caminhava para que nós retornássemos à condição de colônia. E aí ele voltou para o Brasil, antes ele escreveu para o Dom Pedro I e falou, olha só, há muita gente esperando que Vossa Alteza tome uma atitude. Então, o senhor tem que ficar no Brasil e um pouco liderar esse processo. Ele ainda não falou sobre independência, mas garantir a posição que o Brasil havia ocupado, certo? E é muito importante, porque ele organiza todo, voltando de Portugal e percebendo a situação, ele organiza todo um movimento de apoio a Dom Pedro I, a que ele permaneça aqui, que ele defenda a posição do Brasil, enfim. E a gente pode dizer que graças a ele aconteceu o primeiro dia do Fico, no 9 de janeiro, quando várias províncias escrevem para Dom Pedro, primeiro o apoiando, e tem o próprio movimento da população. Hoje em dia isso é estudado. Então, o povo, essa história sabe, que a gente vê em livro marxista, o povo não sabia do que acontecia, estava alienado. Não. O povo escrevia panfletos defendendo a liberdade do Brasil, vários impressos, tem gente que estuda isso, os impressos da independência. Cartas populares eram encaminhadas a Dom Pedro, pedindo que ele não abandonasse o Brasil, E, de fato, quando acontece esse ultimato
para ele voltar para Portugal. Não é o primeiro, não é o ultimato, né? Mas é um momento assim que há uma pressão no 9 de janeiro e conta-se Uhum. que o próprio Dom Pedro ele estava um pouco titubeante, né? Não estava tão certo assim. E nesse momento lá no Paço Imperial estava a Dona Leopoldina e o José Bonifácio, né? E a Dona Leopoldina, eu acho que ontem foi falado isso, perante, vendo o Dom Pedro hesitante, falou assim, né? Estou aqui, vamos fazer uma licença aqui poética, mas enfim, não é literal, né? Pedro, vai lá, diga ao povo que você fica, né? E aí foi aquele momento que Uhum. ele vai e diz que ficará, e aí Uhum. conta-se, né, o Otávio Tarquínio, que é um autor, aliás, assim, ele é mais erudito, mas você pode baixar o PDF dele lá na Biblioteca do Senado. Ele escreveu só um livro sobre José Bonifácio, um dos fundadores da coleção Fundadores do Império, o Otávio Tarquínio, que teve acesso, né, às anotações do Bonifácio na época tal, disse que nesse momento, quando a Leopoldina disse para o Dom Pedro I, vai lá, diz que você fica, né? Uhum. Disse que ele comentou assim meio baixo, tipo, que pena que ela não é ele. Ou seja, se ela fosse a governante do Brasil, as coisas iam andar um pouco mais rápido. Então, ele admirava muito a Sim. Leopoldina. Ele disse que ele conversava em alemão com ela, né? Tinha uma grande admiração, assim, muito Uhum. respeitosa pela dona Leopoldina. E aí nós temos o Você falou que ele era meio 1822. firme, porque me parece na carta do dia do Fico, ele meio que coloca, você olha, Dom Pedro, fica firme, seja homem e honre com que você, com a sua missão, né? Perceba que é uma vocação, a coisa está acontecendo, vai lá, seja firme. E eu achei assim bem ousado, né? Você falar isso pro imperador, Exato, exato. no caso era príncipe, mas não tem que ter uma firmeza, uma coragem, né? Uma segurança Uma naquilo segurança, muito né? Uma convicção também, né? Naquilo, que aquilo é realmente um bem sim, para o país, né? Então, não posso me omitir aqui. Você vê que antes ele não estava metido em política, mas uma vez que ele entrou para defender o país, ele preso, foi fundo, foi uhum, até o final. E, e, uhum, e de fato, nesse escrito aí que você mencionou, ele fala mais ou menos isso, tipo, todos estão esperando, né, essa atitude, uma atitude honrada, né, do tipo, veja bem, não vá nos decepcionar, ele está dizendo, não está escrito, mas você percebe isso, né, não é muito difícil perceber que ele está dizendo, não vá nos sim, decepcionar, né, e isso, então aí a gente tem o 1822, tem o dia do Fico, né? Nesse sim, momento também, o José Bonifácio, ele é uma pessoa muito esperta. Então ele começa a procurar o apoio de outras nações, caso Portugal diga que o Brasil vai voltar à condição de colônia, caso a coisa se oficialize mesmo. Então ele começa a conversar uhum, com outras pessoas, tal, para quê? Para que ele tenha um apoio à independência, né, se isso acontecer. Então ele vai conversando com vários políticos do mundo inteiro, que foi uma e também com os líderes das províncias, né? Porque uma questão é essa: o Brasil ficou independente, mas você nota que não houve uma desintegração do país, né? O país sim, permaneceu unido. Claro, teve algumas revoltas no Nordeste, sim, é verdade, né? Teve algumas revoltas no Nordeste depois de apoio ao Império Português, tal. Inclusive o José Bonifácio, ele cuidou também de tentar conciliar essas revoltas no Nordeste, né? Então esse foi todo um trabalho que ele, ele fez nos bastidores, entende? ele prezava muito por essa integridade, né? Federativa das províncias, no caso, e é impressionante, né, como ele articulou para que, porque ele tinha esse realmente até nos escritos, né, que ele
tinha um grande receio de que o Brasil se fragmentasse, como já havia acontecido em outros lugares, né? Havia Uhum. parte da colonização espanhola. Então, ele tinha esse grande receio. Ele achava que seria a pior coisa se o Brasil se fragmentasse, né? Então, era necessário o Dom Pedro, inclusive, e ele começa a ver que a independência seria inevitável, que se não acontecesse a independência, o Brasil ia se fragmentar, né? Completamente, o que para ele seria o fim, né? Então, assim, realmente isso, por exemplo, é muito interessante, né? Como ele anteveu, ele era um homem realmente de visão, né? Ele conseguia ver passos na frente. Eu me lembro, pessoas assim não se encontra fácil, né? Não. Um exemplo que eu vejo, por exemplo, o Winston Churchill, ele também tinha essa visão. Ele Uhum. conseguia antever passos, vários passos na frente, quando ninguém está vendo as coisas. Isso é muito interessante na visão dele, né? De fato, você vê que é um homem que ele preparou o futuro, né? Ele preparava o futuro, assim, toda essa experiência, esse conhecimento dele, ele colocava em prática para preparar o futuro, porque ele, como você disse, ele já antevia, né? E você vê na própria América Espanhola, os países que deram origem à América Latina, né? É, todos eles se fragmentaram, eles fizeram independências primeiro maiores e depois eles fizeram pequenas repúblicas, né? Comparado com o Brasil, Uhum. eram todos pequenas repúblicas, né? Então, de fato, Sim. foi um grande feito manter essa integridade territorial, que foi algo que ele foi trabalhando antes do 7 de setembro, né? E, Uhum. bom, então a gente vai chegar à independência agora? Chegamos a Podemos chegar na setembro? independência. Então vamos lá. É, Exatamente. Já tá até perto aí, ó. já está Daqui a perto, deixa eu 2 horinhas. declaração aqui. Nossa, já vamos lá, vamos lá. Então Mas fica à vontade. eu separei aqui algumas coisas mais assim, para a gente também dar um resumo, né? Bom, então o que que acontece? Depois que ele consegue todo esse apoio das províncias, né? No dia 2 de setembro, Dom Pedro não estava aqui na corte, estava fazendo uma viagem em São Paulo, né? Então, não só Uhum. para visitar a manche dele, é verdade, mas também ele estava resolvendo, era um próprio conselho, era um conselho de José Bonifácio que ele percorresse as províncias também, que se desse a conhecer, que conhecesse as realidades locais, porque senão as pessoas não iam se fiar do imperador, né? Então ele, de certa forma, também estava seguindo um conselho do José Bonifácio. E no dia 2 de setembro, chega aqui uma carta das cortes portuguesas, Dona Leopoldina era regente, né? Ela estava como regente na ausência do imperador, e chega uma carta, e aí já se pedindo para que ele voltasse definitivamente, já se tinha notícia que Portugal estava preparando tropas, e que Dom Pedro Uhum. I, segundo essa carta, seria reduzido a um simples delegado de Portugal. Então, ele é um delegado lá no Brasil, não Sim. é mais o filho, não tem assim, uma autoridade real, aqui com certeza não será mais a sede do reino, e os privilégios, portanto, os privilégios conquistados, a Uhum. liberdade econômica, sobretudo, e a liberdade de ter as próprias leis, de decidir o destino, não existiria. Então, perante essa carta, a Leopoldina, que era uma pessoa muito inteligente e que amava muito o Brasil, ela percebeu que aquilo lá, né, era iminente. Então, o que ela fez? Ela chamou o José Bonifácio para discutir o assunto e eles chamaram o Conselho de Estado, que era um órgão que existia já na monarquia portuguesa, de pessoas mais velhas, que foram anteriormente senadores, deputados, e que aconselhavam o imperador não, o governante, nesse caso. Então, ela reúne o Conselho de Uhum. Estado, chama o José Bonifácio, eles conversam, eles dizem, de fato, vamos fazer um decreto aqui que foi provisório, no dia 2 de setembro, e a gente comunica, manda um mensageiro comunicando ao Pedro I o que está acontecendo, e diz para ele proclamar a independência, para ele promulgar, de fato, esse decreto. Né? Então, eles fazem isso,
E o Dom Pedro, no dia 7 de setembro, ele recebe essa carta com esse documento, que é provisório, mas já a declaração de independência. Então, ele recebe essa carta, tá lá às margens do Ipiranga. O que se fala como ele estaria às margens do Ipiranga é anedótico. A gente sabe que tem um monte de história aí que é anedótico. E aí ele recebe a carta e ele decide, né? Ele decide pela independência. Então, provavelmente a gente conhece lá o quadro do Benedito Calixto, que tá todo mundo lá montado com uniforme militar. Talvez eles não estivessem assim tão glamurosos, né? Mas estava lá o Dom Pedro, com toda lá a sua infantaria, e eles decidem, proclamam a independência, certo? Agora, aí, né, eu vou apressar aqui, mas aí entra o pós-independência. Então, ele consegue unir as províncias e tal, e eles pensam em fazer uma constituição. Dom Pedro aprova, o José Bonifácio é que organiza, mas o que acontece? Coitadinho, as pessoas estavam assim, bem atacadas, digamos. Então, você tinha um grupo aqui no Brasil que era bastante liberal e que queria, né? Tava com umas ideias, assim, o partido... Não, então, tipo, a gente faz uma constituição e depois vira uma república, E tinha, por outro lado, alguns adeptos do Partido Português, que até, de novo, falavam de uma volta, de uma união a Portugal. Então, ele tinha que enfrentar esses embates. Ele não estava confiando muito nos constitucionais, mas ele vai lá, tenta coordenar tudo aquilo, é difícil, e ele apresentou um projeto. Qual foi esse projeto? Foi um projeto inédito, que ele pede para incluir, para ser votado, para incluir na primeira Constituição do Brasil, que é um processo de abolição da escravidão. Veja só, ele mesmo já tinha abolido, ele tinha dado a liberdade para os seus escravos, e é um projeto onde ele tem um plano futuro. Então, o que ele diz, por exemplo? Que o escravo ele pode comprar alforria, algo que só vai se falar nos anos 70. Ele propõe até que o escravo possa trabalhar alguns dias da semana recebendo para comprar sua alforria, que o escravo possa pagar em até 6 vezes, veja só, a sua alforria. E ele sugere também que os escravos, no pós-independência, eles ganhem sesmarias. Mas, na verdade, é um aluguel da sesmaria, que eles vão reverter, né? Eles vão pagar posteriormente pelo uso dessa terra, não vai ser dado de graça. Mas, a princípio, vai ser assim uma doação para que eles comecem a ter um ganha-pão, né? Então, ele prevê tudo isso, e é um projeto interessantíssimo, onde ele fala que o escravo é pessoa, ele fala de lei natural, ele fala de preceitos evangélicos, que o Brasil é um país católico, então não pode admitir a escravidão, e ele faz alusão aos cristãos ingleses, William Wilberforce, que pensou, que lutou, aliás, grande pessoa, William Wilberforce também, pouco falado, mas ele conseguiu a abolição parlamentar, que conseguiu a abolição do tráfico na Inglaterra e depois a abolição da escravidão. Ele cita todas as pessoas e fundamenta lá o seu projeto. E as pessoas não gostam, os constitucionais, inclusive alguns fazendeiros que estavam apoiando o José Bonifácio, já retiram o seu apoio, né? Começa a ficar difícil costurar aquela situação, É interessante porque ele casa isso de um modo, não é de um modo abrupto, né? Ele pensa uma coisa gradual, né? A longo prazo. Isso. E também ele conseguiu pensar, né? Onde é que estão aquelas pessoas? Então ele pensou isso, né? Dá para ver, você falou das Sesmarias ali, ou seja, ele tentou criar uma situação para dar dignidade a essas pessoas, mesmo que progressivo. Então isso é realmente assim interessante. Eu só queria comentar também, que coisa que muita gente às vezes fala, que não ouve, aconteceu também a Guerra de Independência, né? Sim. Foi breve, mas sim, que é pouco morreram falada. mais de 10 mil pessoas. Exato. Poucas pessoas falam disso, dizem que não teve, teve guerra sim. Que não foi foi no fácil, Brasil, né? foi tudo, né? Pacífico. Tudo pacífico negativo.
10.000 pessoas, era muita gente naquela época, Sim. e não foi fácil, né? Tiveram revoltosos na Bahia, teve lá uma grande batalha na Bahia. É só para esclarecer isso, porque muita gente não sabe. Voltando aí ao José Bonifácio, é interessantíssimo, né, esse projeto, né? E aí eu acho que aí já casa com isso, né? Começaram a ver aí as pessoas que começaram a combater, e aí é onde ele vai começar a ter problemas, né? Exato. É a parte da Inclusive, a gente não vai entrar muito nessa polêmica, a gente conversou hoje de manhã, né? Você sabe que são os maçons os que mais dificultam a vida do José Bonifácio no pós-independência, né? Então, é verdade, José Bonifácio fundou algumas sociedades maçônicas no Brasil, né? Mas ele tinha um objetivo político, né, de organizar os constitucionalistas em torno da maçonaria, né? E, por exemplo, quando você lê os outros Uhum. documentos dele, como esse documento da emancipação, ele se mostra totalmente alinhado aos valores cristãos, de modo algum contra a revelação Sim. cristã, né? Ateu, enfim. Então, também para a gente esclarecer isso. E os maçons, o Gonçalves Ledo, sobretudo, eles começam a dizer, não, então olha só, a gente quer fazer uma Constituição agora, tal, e fala, calma, é a primeira Constituição do Brasil, a gente tem que alinhar isso aqui, né? E os maçons querem fazer a todo custo, então, no meio de tudo isso está insuflado, assim, meio uma tentativa de instaurar a república, e ele tenta segurar. E os maçons vão reclamar para o Dom Pedro I, né? Olha só, ele está segurando aqui, está Uhum. atrapalhando a Constituição, enfim. E o Dom Pedro I, tadinho, ele sofre tanta pressão que ele acaba demitindo o José Bonifácio desse encargo, né, de Uhum. organizar a Constituição. Né? Sim. E aí ele vai ser extremamente perseguido. Pós isso, vão inventar uma calúnia, dizendo que ele está se aproximando dos absolutistas de Portugal, né? Que, na verdade, ele vai querer o Uhum. retorno do absolutismo no Brasil, que era em verdade, uma mentira. E tem também, isso a história conta, a gente não tem escrito, mas o Otávio Tarquínio fala sobre isso, a Marquesa dos Santos não gostava dele. Então ela insuflava muito Dom Pedro I Uhum. contra o José Bonifácio. Ele era um grande inimigo Até porque dela. o José Bonifácio era contra, né, esse adultério aí, porque é o que é. Exatamente, É interessante exatamente. também que é importante a gente comentar isso, né? Só uma coisa, que a linha maçônica do Gonçalves Ledo era bem mais complicada, mais hard, né, digamos assim, do Uhum, que a linha do José Bonifácio. Nós não estamos querendo uhum. dizer que bom, isso é bom, não, Não, mas foi uma coisa Uhum. que aconteceu. Exatamente, Foi uma né? coisa que E aconteceu. assim, claro, depois, no século XVIII, teve uma condenação da maçonaria. Mas, na verdade, que na época do José Bonifácio, as condenações contundentes foram posteriores também, né? Então, havia uma confusão Uhum. no Brasil. O próprio José Bonifácio via como uma maneira de você angariar constitucionalistas pelas reuniões da maçonaria, né? Mais que isso. E me parece, lendo os escritos dele, que uma ideologia iluminista maçom não se reflete, né? Ele não tem uma mente maçom iluminista. Então, é bom dizer isso também. E, Uhum. enfim, então a situação dele se agrava e ele vai para o exílio. Veja só, né? Vai para o exílio, né? Passa lá alguns anos até que chega 1830, próximo a 1831. E o Dom Pedro I está com muitos problemas no Brasil, no primeiro reinado. A Leopoldina havia falecido já em 1826, que era sua grande conselheira. O José Bonifácio ele cedeu às pressões, ele exilou o José Bonifácio gostando dele, tá? Não é que ele brigou assim, mas ele não teve Sim. força, né? E aí o que que Pra, acontece? Diga, pode falar. Desculpa. não, ele não teve força para conseguir manter o José Bonifácio ou mesmo. Enfim, eram várias pressões, até da própria amante, vamos dizer assim. E a gente está falando isso também, deixar uma coisa muito clara, né? A gente está falando, de fato, foi uma coisa ruim que Dom Pedro I fez, mas ele tinha outras qualidades também, Exato, né? Fez exato. várias coisas interessantes, teve uma educação muito boa.
a gente não vai comentar muito agora, mas é só para Foi um deixar grande claro isso, que músico as pessoas também, Dom precisam... Pedro I, né? Ele era, assim, exímio, Genuíno, tocava muitos instrumentos, ele tinha talento para maestro, sim. inclusive, dizem. Ele fez o hino da independência, né? Exato. E ele Olha, você também, vê, então assim, ele foi muito... ele soube, na verdade, isso, né? Embora ele fosse um pouco mais tímido, tal, tinha lá os seus defeitos, né? Mas ele também, no final, ele ouviu, né? Foi sensato em ouvir os conselhos da Leopoldina e do José Bonifácio, né? Então, esse mérito ele teve. Sim, com certeza. Ele teve, não era uma pessoa assim completamente arrogante, que não escutava Não, ninguém. não. Você vê muito Aham, pelo contrário, né? Agora, exato. tinha essa dificuldade pontual da personalidade dele, Uhum. que não vamos aqui, não desabona Não, as é. coisas boas porque é preciso resgatar, né? Infelizmente, esses personagens que a gente estava falando no início da nossa história são tão assim às vezes difamados, Uhum. contam-se mentiras de Dom João VI, que Dom João VI era É. comilão, Uhum. foi o homem que enganou Napoleão, Pois né? é, Veja pois se é. esse homem não era um homem que pensava uma estratégia. Então, assim, temos que parar com essa historiografia de difamação, né, dos nossos personagens. A gente precisa valorizá-los, aquilo que eles foram bons e virtuosos, né? Porque aquilo que eu falei no início, né, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, a gente precisa realmente conhecer de verdade, entender que eles eram pessoas reais, né? E entender bem assim a profundidade disso, né? E aí você estava Exato. falando que, obviamente, ele não conseguiu. Eu só queria complementar que ele gostava tanto do José Bonifácio, apesar de, por coisas políticas, a gente observa hoje em dia, né, que isso acontece por pressões políticas, às vezes até pessoais. Ele exilou o José Bonifácio, mas ele vai botar o José Bonifácio para ser o tutor do Dom Pedro II. Você não Exato. coloca uma pessoa que Exato. você E é não impressionante. gosta. Eu acho que eu até escrevi aqui. Ele pede para o José Bonifácio voltar, né? Quando ele antevê isso, e ele escreve uma carta, mais ou menos o que ele diz é o seguinte: eu não confio em mais ninguém, né? Para formar os meus filhos. Tem que ser você. Então ele diz aqui, ó, deixa eu ver que eu tinha separado aqui. Vamos ver se. Hum, Aqui, ó, nomeio tutor dos meus amados e prezados filhos ao muito probo, honrado e patriótico cidadão José Bonifácio de Andrade Silva, meu verdadeiro amigo, né? Então, ele, no Olha só. decreto, essas palavras são do decreto de Uhum. nomeação do tutor, né? Então, depois, os deputados não vão deixar que o Dom Pedro nomeie, enfim, né? Tem toda uma história aí, mas ele faz esse Sim. decreto e ele escreve um bilhete, uma carta, aliás, uma carta breve, mas uma carta para o José Bonifácio, encaminha até Portugal e diz assim: espero que me faça esse obséquio, acreditando que, se não me fizer, eu viverei constantemente atormentado. Seu amigo constante, Pedro. Né? Então, essas são as palavras da carta Uhum. que ele escreve para o José Bonifácio. E ele volta, né, já aí idoso, para cumprir essa missão. Sim. E, embora ele tenha sido tutor do Dom Pedro II até 33, né, é ele que faz todo o currículo formativo, né? Quem dá toda a pauta, como é que vai ser a educação do Dom Pedro II, que é uma educação muito completa, né? Que é no mesmo estilo. Uhum. Dom Pedro II tinha aula de astronomia, geografia, várias línguas, falava várias línguas, né? Então a gente não vai entrar nisso aqui, mas ele era admirado na Europa pelas línguas que ele falava e uma pessoa que sabia conversar, né? Então ele organizou, disse que isso é a ideia do Bonifácio, que o almoço seria com os professores, dos garotos com os professores, para conversar. E então, assim, ele também praticava esporte, foi algo que José Bonifácio sugeriu, então fazer caminhadas, andar a cavalo, que fazia parte da formação também da juventude, né? E então ele também deu aí todas as linhas formativas para o Dom Pedro II, que foi um grande governante do Brasil, né? E não sei, vai ter outras lives Sim. aí, né? Não vou falar sobre ele, mas É. um grande governante, né? E o José Bonifácio, ele morreu,
né? E você sabe que depois que ele voltou, os deputados, os maçons continuaram perseguindo ele, né? Atormentando a vida dele, enfim. Uhum. Mas ele voltou e foi tutor até 1833, né? E os últimos anos dele, ele passa aqui no Rio de Janeiro mesmo. Ele tinha uma biblioteca enorme, de 6.000 volumes, algo considerável para a época, lá na casa dele em Paquetá, e ele morreu em Paquetá. A esposa dele morreu logo depois que ele chega ao Brasil, né? Veja só que grande sacrifício. Voltou de Portugal, a esposa morreu, e aí ele passa os últimos dias sem agitações políticas em Paquetá, né, com essa biblioteca enorme. Ele foi enterrado a princípio aqui no Rio de Janeiro, mas a filha o levou para Santos. Então, quem quiser visitar lá os Uhum. restos mortais de José Bonifácio, está em Santos. E, e Ah, é sim. isso, né? Então, é essa grande E biografia. isso é uma coisa também legal para os pais aí que estão nos assistindo ou vão ver no futuro essa live. Coisas interessantes para se fazer. Visitar esses locais públicos, né, museus, porque as crianças começam a ver, começam a ganhar corpo, carne. Olha, tá aqui, ó, tá aqui o túmulo do José Bonifácio. Olha só, esse homem aqui dessa estátua é ele. Uhum. Isso é interessante de se fazer. Se você mora aí em Santos, Rio de Janeiro tem muitos lugares para fazer. Eu sempre falo que é interessantíssimo fazer essas visitas para as crianças, porque as crianças elas aprendem história muito por associação, né? É muito bom Uhum. essa associação. Então, é bom ir lá e ver, olha, ir lá, aqui eu moro em Brasília, né? O Museu JK. Vamos, olha, tá vendo aqui, ó, esse homem construiu aqui Brasília. Então elas, olha só, então ela, tá vendo, olha, ele foi enterrado aqui, porque aí ganha corpo, não é uma coisa só da abstração, tem Uma no bom sentido materialidade, da palavra, né? uma materialidade. E isso, Exato. porque as crianças precisam ver, né? Elas precisam ver que as pessoas do passado interferiram na nossa vida agora, hoje, né? Então, Uhum. essa associação eu acho muito boa. E eu sempre recomendo isso. É claro, Uhum. preciso esforço para educar os filhos, né? E essas coisas, essas visitas, né? Fazer essas visitas guiadas, estude um pouco, né? Por É, exemplo, mas você estudar, sabe, ô, conhecer um pouco Rafael, da que biografia. desculpa, a minha experiência, assim, os pais Sim, às vezes têm aquela dificuldade, né? Vai ter que levar o filho e tal, mas depois que eles vão, eles adoram, né? E fica um passeio em família sim, também, a coisa se materializa. Então é bem legal. Pode ter uma certa dificuldade assim no início, porque, claro, é um tempo, né, que você vai gastar. O pai tem que um pouco pensar, né? Porque também você chega no lugar, o que que eu vou ver aqui, né? Mas sim, depois eu acho uma experiência, inclusive uma experiência familiar, algo tão importante aí nessa sem dúvida. educação clássica, na educação personalizada, os próprios pais lá tendo essa convivência com os filhos, aprendendo história em loco. Sim, com certeza. Com certeza. Olha, eu acho que nós falamos já toda a trajetória aí do José Bonifácio, falamos da importância da biografia, né? Eu acho que é importante a gente entender isso, por quê? Porque as crianças precisam entender a história é feita por pessoas, Uhum. não E são pessoas entidades únicas e etéreas, não. irrepetíveis, né? As pessoas são únicas e irrepetíveis. Né? Com E certeza, assim, às né? vezes os pais O- perguntam, né, Rafael, mas como é que eu vou ensinar uma história sem ideologia, tal, né? Porque a ideologia emburrece, um monte de ideia sim, pronta, ativista, mas é isso. Fala das pessoas, conta a história das pessoas, né? Como essas histórias depois se cruzam, na construção de um país, sei lá, de uma sociedade. Então, assim, às vezes não é tão difícil quanto se pode imaginar. É só você contar. Dá um pouco de trabalho você apurar a verdade, sim, né? Que é a coisa do historiador, que ele tem que apurar a verdade. Mas, assim, me parece sim, que os pais, né? Claro, tem que pesquisar bons materiais. Vocês aí na academia fazem esse trabalho também, né? sim, E também os pais, eles podem contar as histórias, resumir lá no passeio em loco, né? Conta uma historinha, né? Faz sim.
um resumo lá da sua leitura, que isso se torna muito interessante. E olha, a minha experiência também é que é isso, as crianças, se você começa a explicar de um modo que simples, que a verdade vem à tona, eles têm mais perguntas. A coisa flui. A coisa flui. Então não é Sem não é dúvida. aquela coisa assim, né? Porque as crianças são muito inteligentes, né? Só que você tem que fomentar isso, né? Fazer com que elas se perguntem, com que elas se interessem. Com certeza, é impressionante assim as crianças, quando você começa a ter esse convívio de escola, é incrível como elas se entusiasmam, elas muitas vezes coisas que você acha que sim, cara, talvez essa ideia não seja tão é, fácil para eles compreenderem, mas se você vai lá, aí de repente quando você vê, eles já até passaram dessa ideia, já estão até além dela. Então, é interessante, as crianças sempre surpreendem. Por isso, eu não gosto de nivelar por baixo. Acho que as crianças nós temos que tentar nivelar por cima. Trazer elas para um nível acima, porque é assim que funciona. Claro, a academia aqui, a gente sempre tenta ajudar os pais no máximo possível. Nós temos essa ideia de passar pelas biografias, né? Vamos estudar várias biografias, agora de história do Brasil, então vamos estudar a biografia do Padre José de Anchieta, Eita. entre outros, falamos um pouco sobre o Caramuru, né, a Índia Paraguaçu, enfim, É, todos esses personagens, né, é bom enriquecer a criança com essas exato. pessoas. Isso é história, né? E Isso é história. nós temos Claro, às vezes você... muitos. Ah, os próprios personagens que expulsaram os holandeses, né? Os índios Henrique Camarão, entendeu? Você tem lá personagens que não são tão falados, mas que são sensacionais, entendeu? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas olha, Bia, acho que a gente já conseguiu fazer um resumo, né, sobre tudo o que, sobre a vida aí do José Bonifácio, esse grande homem, né, que influenciou a nossa história. Talvez, como a gente falou, a gente poderia deixar aí como o legado a própria unidade federativa brasileira, é um grande legado do Uhum, José Bonifácio, uhum, uhum. os seus esforços constitucionais aí, talvez até ele ter antecipado, apesar de nesse ponto ele não conseguiu, né, a questão da libertação dos escravos, mas talvez ele Antecipou. apontou aí um norte. E você Né? sabe que esse escrito dele foi reimpresso em Paris, em 1825, porque ele entregou o projeto na Constituinte, mas aí aconteceu tudo aquilo. Isso foi parar em Paris e foi Uhum. impresso e foi distribuído. Né? Então as pessoas já apreciaram aquelas ideias, tiveram, em certo sentido, uma dinâmica, né? Alguém leu e falou, é isso, é emancipação gradativa. E você sabe que depois vai se falar muito de Uhum. emancipação gradativa, né? Então, Sim, não, com certeza. É, e é isso, assim, a gente pensar também, como a gente pode pensar nas virtudes do José você comentou Bonifácio. algumas, né? A virtude da prudência, eu falei um pouco das qualidades dele para o estudo, né? Essa Uhum, diligência, ele era um uhum, homem assim muito muito diligente, uhum. principalmente assim no estudo. Você comentou a questão ali da prudência, você vê que ele observava, né? E ele não aderia às coisas imediatamente, né? Ele falava, hora, Uhum. ele pensava, refletia. Então, realmente, é muito evidente essa questão da prudência e que a gente pode observar. É, É, e, olha, eu acho que a live foi muito boa, viu? Muito obrigado, Beatriz Momesso. Assim, foi fantástico, você conseguiu é, é, destrinchar, né, aí toda a vida dele, todas assim, as qualidades, as virtudes. A gente foi progressivo, né, desde o nascimento até o exílio, morte. Eu acho que foi muito interessante mesmo. Parabéns aí pelos estudos. E a gente obrigada. fica muito feliz mesmo de estar conversando com você aí e estar aí
podendo proporcionar a essas mães e a todo mundo que acompanha a academia. Nessa Semana da Independência, falo para o pessoal que amanhã vai ter palestra, amanhã palestra com o professor Rafael Tonon, na quinta. Eu acho que eu vou participar também, vou participar junto com a Bárbara, para a gente também fazer umas perguntinhas para ele. Mas muito obrigado, Beatriz. Muito Obrigada. obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rafael aí, todos da academia, o público também, né? Então é um prazer, eu aprecio muito o trabalho de vocês também. E isso, né? Vamos continuar aí toda essa nossa missão, né? De resgatar a história do Brasil, de mostrar aí os heróis que existiram, né? E se alguém tiver alguma pergunta também quiser mandar depois, eu respondo. Você me Isso. envia. Eu até olhei aqui, algumas pessoas fizeram, acho que teve um comentário, mas seria interessante, podem acompanhar aí a Beatriz, né, podem fazer perguntas. Se fizerem perguntas por aqui, a gente encaminha também para a Beatriz, se for o caso. Ela pode responder ou diretamente no seu perfil aqui, né, no Instagram. Mas é isso. Olha, eu quero agradecer novamente, Beatriz, quero te desejar também já um excelente feriado, né, para todos aí Obrigada, que para você acompanharam a live. também. Um excelente feriado a todos, e lembrando que a gente vai disponibilizar a live aqui no perfil da academia, tá bom? Mas é isso, fiquem com Deus, muito obrigado, Beatriz. Obrigada, boa noite. Boa noite.